Pode ser os irmãos. Amém. Os irmãos também são em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor por esta oportunidade. Nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. É mais importante nós louvarmos o nome do Senhor. Também agradecer a pessoa do pastor Ailton. Aleluia. E a sua família. Que Deus abençoe, pastor. Poderosamente. Por nos ter lembrado de nós, nos trazido até aqui para louvar e agradecer o nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra aqui no livro do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse a um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai-vos as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão alegres com o Senhor nesta noite? Pode dizer glória a Deus? Amém. Nós estamos felizes, irmãos. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa necessidade, o nosso propósito, o nosso sonho, e o nosso alvo nesta noite é nós ouvirmos a palavra do Senhor. Deus, Ele tem um algo todo especial para com seus filhos, mas o alvo de Deus, o propósito de Deus, ele só chega até os nossos corações se nós ouvirmos a sua palavra. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir a palavra de Deus, mas guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Aqui nesse texto bíblico, qual era o alvo central do Senhor Jesus aqui nesse texto? Ele queria ensinar, ele queria pregar. Então o que foi que ele fez? Ele estava sendo muito apertado pela multidão, ele foi até os barcos, ele subiu em um dos barcos e pediu que afastasse para que ele pudesse ficar ensinando os discípulos, pudesse ensinar ao povo. É preciso que nós venhamos, irmãos, uma das coisas que é mais importante na igreja é nós aprendermos a palavra do Senhor. Porque se você não aprende, você não ensina. Se você não aprende, você não vive. Se você não aprende, sua fé não é trabalhada, ela não é ampliada. E você precisa da fé para poder colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para você. Nós só seremos crentes voltados para Deus se nós tivermos fé. Se nós não tivermos fé, irmãos, nós estamos
perdendo o nosso tempo. Que a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. É necessário que você aceitou Jesus, você tem que crer que Ele existe. Verdade. Glória Você a tem que Deus. saber que isso aqui é algo muito sério, Glória a Jesus. que é algo mais profundo, Verdade. que não é um simples momento de domingo quando você vem à igreja. Ah, eu vou à igreja hoje porque hoje é domingo e hoje eu tenho que estar lá porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Não! Você está vindo aqui para você se encontrar com Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Você está vindo aqui para você ouvir a voz de Deus, Glória a Deus. para você aprender de Deus. Não é para aprender do pastor Adailton, não é para aprender do homem, não é para aprender do irmão Paulo, não, é para aprender de Deus. Glória a Deus. Glória a Porque Jesus. não adianta nada, vocês ouvem a palavra de Deus e voltam para casa e continuam vivendo a vida cotidiana. Alguém pergunta, mudou alguma coisa? Não mudou nada, continua a mesma coisa. Mas quando Deus Ele passa por sua vida, Glória a Deus. Ele muda alguma coisa. Glória a Deus. Quando Jesus ele passa pela vida de alguém, Ele muda alguma coisa. Glória a Jesus. Porque quando nós não, mas quando Jesus ele passa, Ele muda. A palavra de Deus diz que quando Ele passou pela vida de Noé, Ele conheceu a Noé, Ele falou com Noé, Ele mudou a vida de Noé. Glória a Ele Jesus. mudou a vida de Abraão. Glória a Ele Deus. mudou a vida de Moisés. Ele mudou a vida de Josué. Ele mudou a vida de Paulo. E Ele muda também a nossa vida. Glória a Jesus. Ele muda a nossa vida, irmãos. Glória a Jesus. Agora, para isso, nós temos que dar crédito à palavra do Senhor, né? Nós temos que acreditar na palavra dele. Glória O a Deus. apóstolo Tiago ele diz assim, que a nossa fé ela tem que ser fundamentada nas nossas obras. Como eu posso dizer que tenho fé se eu não tenho as obras? Como eu posso dizer que tenho fé se eu não tenho as obras? Se eu não pratico o que a igreja ela me pede para praticar, porque se eu não pratico o que a palavra de Deus me ensina a praticar. O Senhor Jesus uma vez ele disse que aqueles que ouvem a sua palavra e não a praticam, ele coloca como se fosse a casa, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, semelhante a um prudente. Quem pratica é prudente, Glória a Deus. porque edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Jesus. E os que não praticam é o lobo, que edificou a sua casa sobre a areia. Então tem muita gente hoje que ouve a Bíblia, irmãos. Se você for em algumas igrejas hoje, vai estar lotado de crentes. E outra, todos são crentes. Você sabia que toda a população do mundo é crente? Você sabia que toda a população do mundo é crente? Não tem um que não seja crente em alguma coisa. Todos são crentes. Estão lotados. Existem lugares lotados. Mas pergunta-se: quantas pessoas fazem a vontade de Deus? Quantos são crentes em Jesus Cristo? Uma certa vez, a palavra de Deus diz que Jesus havia morrido, havia ressuscitado, porém ele não havia ainda aparecido aos discípulos. Aí diz a palavra que Jesus apareceu uma vez e subiu novamente. Aí chegou Tomé virou e disse: não, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Mas Tomé ele apareceu entre nós. Aí Jesus mais uma vez aparece, chega diante de Tomé e diz: Tomé, sou eu. Aleluia. Toca aqui as minhas feridas. Aleluia. Quando ele tocou, irmãos, Glória a Jesus. ele se humilhou diante do Senhor, mas ele só creu porque ele tocou. Glória A a Bíblia Jesus. diz que bem-aventurados
creem, Glória a sem tocar. Jesus. Jesus disse: seja crente, não incrédulo. O que Deus está falando para nós aqui nesta noite? Está dizendo que nós temos que crer. Glória a Crer. Jesus. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que abre porta onde não tem porta. É aquele que traz existência às coisas que não existem. Adoramos Jesus. É aquele que faz a diferença na sua vida. Ele chegou para mudar o quadro. Glória a Jesus. Ele chegou para restaurar a sua vida. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, Glória a Deus. em primeiro lugar, você precisa meditar, precisa ler, precisa guardar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Existem pelo menos 4 coisas que o homem precisa fazer para que ele possa alcançar a vitória de Deus. 4 coisas. Somente isso, 4 coisas. Primeiro, o homem precisa ser, o crente precisa ser vigilante. Crente que não vigia, irmãos, está afadado ao fracasso. Tem que vigiar. E o que é vigiar? Eu procurar não fazer, não cometer os mesmos erros. Eu procurar me corrigir segundo a palavra. Eu procurar aprender com o Senhor. O Senhor disse: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Irmão, tem tantos exemplos que nós precisamos aprender. Tem gente que só vem para a igreja quando ele está cansado. Tem outros que só vem para a igreja quando é festa. Tem outros que só vem para a igreja quando acontece algum fato triste na vida dele, na vida dela. Tem uns que só vem para a igreja quando está precisando. Não estou precisando de uma porta de emprego, estou precisando de uma bênção, estou precisando de uma cura, estou precisando de uma oração, porque eu estou me sentindo meio triste, estou precisando dessa oração. Aí vem para a igreja. Mas Jesus nós precisamos adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Glória seja dada a Deus para todo sempre. Precisamos estar na casa do Glória Senhor seja dada a Deus. todos os dias da nossa vida. Jesus fez lindo e maravilhoso. Aqui nesse texto bíblico, Jesus ele foi até o povo e ele estava ensinando. E ele queria mostrar algo sobrenatural. Primeiro ele gerou fé no coração do povo, pregando a palavra. Primeiro ele gerou fé, os discípulos estavam todos ali, Jesus estava ensinando. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Nós não estamos sozinhos nessa peleja, irmãos. Deus está Do nosso lado está o Senhor. está conosco, Jesus. Você não está sozinho. Você sabe por que o mundo lá fora ele anda em crise? Muita gente está atribulado, preocupado. Ah, meu Deus do céu, vai acontecer uma guerra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem até alguns crentes que trazem esse assunto para a igreja e que nós corremos risco. Outros jogam esse assunto no WhatsApp para que muita gente fique aterrorizado, preocupado, como se isso fosse despertar as pessoas para buscar a Deus, para se consagrar, para se santificar. Irmão, o que santifica o homem é o homem ter vigilância. Glória a Deus. Glória. Precisamos vigiar. Crente tem que vigiar. A palavra de Deus nos diz: sede vigilante, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que vigiar. Você não precisa ficar com medo de uma guerra, ficar com medo de um ataque, ficar com medo disso, daquilo, até porque morrer é algo natural, é algo que faz parte da raça humana. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e
saber de uma coisa: que Deus está com você, que Deus é na sua vida. E se você já aceitou Jesus, então não tem que se preocupar. A segunda coisa que o homem precisa ter na vida, irmãos, para que ele possa ser um vencedor: primeiro, ele precisa ser vigilante. Segundo, primeiro vigilante, depois ele tem que orar. Ele precisa orar. Ele precisa conversar com Deus. Conversar com o Senhor. É muito bonito o crente chegar na igreja e orar. É muito bonito a gente chegar na igreja, às vezes a gente não tem forças para orar, fica de joelho. É muito bonito os louvores, é uma coisa, é outra. Mas você precisa ter um particular com Deus. Você precisa conversar com Deus, só você e Deus. Só você, é como se você estivesse olhando para o espelho, e o espelho olhando para você mesmo. Quem mais me conhece é você mesmo. Depois de você, aí Deus conhece mais do que você, mas você conhece a você mesmo. A Bíblia diz: quem é que consegue conhecer o espírito do homem, o profundo do homem, senão o espírito do homem que nele está? Só você conhece você mesmo. Então é preciso que você tenha um particular com Deus, e você só pode ter um particular com Deus se você estiver em oração, se você estiver buscando a Deus, seja de joelho, seja sentado, seja de pé, mas no lugar em que esteja só você e Deus. E você tem que abrir o coração, você tem que se derramar diante de Deus, e você tem que dizer a Deus quem você é. Você tem que falar com Deus as suas frustrações, os seus desejos, os seus sonhos, e até mesmo coisas que você quer fazer que não deve fazer. Porque às vezes, irmão, na presença do pastor a gente não pode ser totalmente aberto. Às vezes na presença do pastor ele diz: pastor, isso e aquilo, mas não, fala tudo. Às vezes nem ameniza. Mas diante de Deus ninguém pode amenizar. Porque você conhece você mesmo. Você conhece você mesmo. Você sabe, se você estiver passando na rua e alguém te tomar uma topada ou se bater com você, se você é aquele camarada que diz assim: ô meu amigo, desculpe, vai embora. Ou se você é aquele que na menor se ira e diz assim: dá uma vontade de dar um pega no camarada e torcer a orelha dele. Você sabe quem é você. E esse problema só resolve na oração. É na oração. Então é preciso vigiar, orar. Deus, como Davi dizia: Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, sou humilhado diante do Senhor. Como Davi pecou, irmão, a primeira coisa que ele fez foi chegar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então às vezes a gente ora a Deus, mas a gente não ora assim como se nós fosse. Às vezes a gente quer orar diante de Deus como se nós fôssemos alguma coisa. Senhor, já chega com aquele gostinho: Senhor, eu sou teu servo, eu faço bem, eu exercito, Senhor, eu prego bem, eu canto bem, eu oro bem. Deus fala para você: tu não faz nada bem se eu não tivesse com tu, moço. O fariseu: Senhor, eu jejum, eu oro, e eu não sou que desse camarada feio aí, desse fariseu não, desse publicano aí não. Então, irmãos, tem que se rasgar, gente. Aleluia, glória a Jesus. Tem que se colocar diante de Deus como faz. E talvez alguns possam dizer: mas eu não sei falar assim. Não precisa falar. Eu aprendi uma coisa, foi ontem, que você não precisa falar. Que às vezes a gente fala tanto, Aleluia. a gente tem que deixar Deus falar também. E sabe quando Deus fala? Quando você se cala.
ele gera vida. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz que quando Deus quer o mundo, ele foi criado porque pela palavra de Deus. Deus falou, haja. Então quando Deus fala, você é renovado, você é sarado, você é fortalecido, você é renovado, você é rejuvenescido, você é consolado quando Deus fala. Quando Deus fala, a vida de Deus entra em você e transforma, faz mudar o velho homem em um homem novo na presença do Senhor. É preciso deixar Deus falar também, irmãos. É preciso deixar Deus falar. Porque às vezes Deus diz, mas o pregador está pregando, Deus está falando. Nem sempre. Tem pregador que prega e Deus não está falando. Mas isso eu estou lendo a Bíblia que Deus está falando. Não, nem sempre. Deus não está falando. Um certo irmão, ele disse assim, vamos ouvir Deus falar. Aí irmão, eu não preciso orar, não vou fazer nada. Vamos buscar Deus aqui agora, a palavra de Deus falou. Aí abriu a Bíblia, aí estava escrito assim, e Judas foi e se enforcou. Aí ele disse assim, não irmão, essa palavra aí, vamos ver a segunda para ver se Deus confirma essa. Aí a segunda palavra diz assim, tu vai e faz o mesmo. Aí ele disse, meu Deus do céu, não dá pedindo uma palavra, não, né, irmão? Vamos ver a terceira aí. O que tem que fazer, faz depressa. E aí, irmão, se fosse Deus que estivesse falando aqui, né? Está na Bíblia, estava nem sempre. Glória a Jesus. Então você ouve Deus no joelho. Deus querido. Você ouve Deus quando você deixa Deus fala comigo. Aí Deus vai e fala com você. Glória a Jesus. Então é preciso ouvir a voz de Deus. Então, para que nós possamos ouvir, temos que ser como Pedro. Pedro disse o quê? Senhor, nós havíamos pescado a noite toda e não deu certo. Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer segundo a tua palavra. Aleluia. Vamos pescar, gente. Glória a Deus. Eu não sei se os outros discípulos disseram que não iam pescar, mas Pedro disse, vamos pescar. Aleluia. Pastor e jogou a rede. Maravilhoso, Pai. Irmãos, a glória da segunda casa, ela é mais gloriosa, aleluia. E quando eles jogaram a rede, diz a Bíblia que foi tanto peixe. Foi tanto peixe, irmãos, eles puxando a rede, e os peixes subindo, aqueles peixes grandes, e eles não estavam aguentando, pediram ajuda. Sabe o que é isso? É quando se ouve a palavra. Se você ouvir Deus vai multiplicar a bênção da tua vida, vai prosperar a tua vida, vai suprir a tua vida, vai restaurar a tua vida, vai salvar a tua família, vai mudar o quadro da tua vida. Deus está para te dar vitória, e Ele te manda dizer esta noite, hoje é noite de bênção, e vai ter crente aqui levando a bênção de Deus para casa, e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E para terminar, precisamos de humildade. Precisamos ser humildes, irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz humilhados debaixo da potente mão de Deus, e Ele nos exaltará. Então não esqueça, você tem que ser vigilante, você tem que orar, você tem que meditar na palavra, ouvir a voz de Deus.